Pessoal, vou continuar aqui agora com Hobbes, né? Então, ele está dizendo que os homens são movidos por paixões, naturalmente por paixões. Eles querem honra, eles querem ter as coisas, né? E eles competem uns com os outros sobre quem vai conseguir ter um pedaço de terra, quem vai conseguir fazer um determinado negócio. Um pode querer a casa do outro e vai tentar tomar a força, né? Se ele não conseguir sozinho, ele vai se unir com outros homens para arrancá-lo de lá. Depois ele vai ter que dividir aquela casa, enfim. Mas os homens são movidos por isso, pela competição, pela busca por glória, pela busca de adquirir coisas, né? Mas imagina você viver assim, nesse que ele chamou de estado de guerra, sem você poder dormir, sem você poder descansar do seu trabalho, porque você tem que cuidar da sua segurança. É como se no estado de guerra, né, nessa situação natural para o Hobbes, os homens fossem dominados pelos apetites. Aquilo que o Platão disse que acontece de uma parte da alma, que são os apetites, quando o homem não aprende a ter temperança. Essa parte da alma, os apetites, ela é satisfeita e ela aumenta, né? E ela domina. O homem se torna escravo dos seus apetites. Essa parte domina a alma inteira do homem, domina a razão e a razão do homem. O homem começa a pensar formas de se satisfazer. E a gente sabe que a satisfação é uma coisa que dura pouco tempo, né? Se você é um adicto, se você é uma pessoa que vive subordinada aos apetites, você sabe que o seu momento de sossego é curto. Daqui a pouco você vai ter que adquirir outra coisa para manter a satisfação dos seus apetites, né? Então os apetites subordinam a razão, que o homem vai ter que pensar em estratégias para suprir, né, seu apetite, e também subordina a parte irascível da alma, né? O soldado, por exemplo, na cidade que o Platão elabora, ele tem que ter a irascibilidade temperada. Ele não vai se irar por qualquer coisa, e ele vai se irar por aquilo que merece que ele se ire, né? Um ataque de um estrangeiro à cidade dele, e ele não vai se irar ao ver uma discussão de vizinhos, né? Mas o homem dominado pelos apetites, ele vai tomar como um agravo a honra quando alguém toma uma coisa dele, né? Ele vai se irar com um concidadão, alguém com quem ele não deveria se irar. O homem, nesse estado, ele vive em tensão e ameaça de vida, e ele não descansa. É uma vida miserável, né? É por isso que os homens, eles fazem um pacto. Eles combinam tudo juntos em não precisarem se defender mais uns dos outros. Olha, e se a gente não precisasse mais se defender uns dos outros? E se toda a energia que a gente gastasse para nos defendermos uns dos outros, a gente passasse para um terceiro? Mas isso só vai funcionar se todos nós participarmos desse pacto. Não pode faltar um homem, porque se faltar um homem nesse pacto, ele vai ficar livre, né? Livre como no estado de natureza, para tomar as coisas da gente. Não, todo mundo aqui vai ter que abrir mão
por igual desse quantum, né, de poder que é usado para nos defendermos, que agora vai ser feito por um terceiro. O Hobbes, então, ele está dizendo assim do surgimento do soberano. O soberano, começa a existir então uma relação entre o homem e o soberano a ele. O homem que pactuou com os outros homens e um soberano que é a soma desse quantidade de poder que os homens repassaram para ele. Não é que há uma concordância entre os homens, não se trata disso. Se trata de uma redução daquilo que o homem tinha naturalmente, que é a vontade, né? A vontade por tomar o que é do outro e ter que se defender, né? Essa vontade é reduzida em cada homem e passada por um terceiro. E aí o Hobbes explica que uma coisa é o homem, que é o autor das razões dele, o autor do que ele fala, o autor do que ele faz, né? E esse homem, no teatro, por exemplo, ele pode usar, ele vai usar uma persona, né? Ele vai usar uma máscara, ele vai interpretar um personagem, uma outra pessoa, né? Ou na vida social ele pode ser uma persona de si mesmo, ele pode interpretar a si mesmo. O homem então ele pode usar uma máscara para atuar, ser ator de uma outra pessoa, das palavras e ações de uma outra pessoa. Ou ele pode ser ator de si mesmo, ser um representante, representar, né, as palavras e atos de si mesmo. O soberano, ele vai ser o ator. Ele vai falar, ele vai agir, palavras e ações que vieram de mim, que vieram de cada um dos homens. E ele tem o direito disso, ele tem autoridade, ele é ator, ele tem autoridade, né? Ele tem uma autoridade que deriva da transferência de direito, da transferência da vontade minha para ele. E esse homem esse soberano, ele vai então trazer a paz, fazer com que as pessoas vivam na cidade em paz, sem precisarem se defender umas das outras. Ele vai, porque para o homem o objetivo primordial dele é sobreviver. Para o Hobbes, né, é viver em paz, e ele vai ter isso garantido através do soberano, né? E uma coisa também que vai ser definida a partir do soberano são as propriedades de cada homem, né? Vai ter uma definição do que é a propriedade de cada um. Não vai ficar em aberto. No estado de natureza, que era o estado de guerra, não tinha uma definição sobre o que era a propriedade de cada um, porque muda. Se eu estou num ambiente em que eu posso perder, eu posso ganhar, o que é meu? Isso fica indefinido. Então a ideia de propriedade, ou a ideia de a existência de uma lei civil, decorre da existência do soberano. E aí vai se montar, então, o que compõe o modo de vida de um homem tendo um soberano. E esse soberano,
como ele age e fala por mim, eu não posso discordar dele. Eu não posso não obedecer a ele. Porque se eu discordar dele, se eu quiser depô-lo, se eu não obedecer a ele, é como se eu estivesse discordando de mim. É como se eu estivesse indo contra mim mesmo. Não tem sentido. Porque ele está lá, efetivamente me representando, né? A gente diz que um político representa as pessoas na democracia representativa. Mas será que representa mesmo? Será que há uma transferência de palavras e vontades das pessoas para um soberano? Para que ele atue em meu nome? Ou será que não há essa relação de soberania, pelo menos na nossa brasileira democracia representativa? É como se o autor, será que o autor, o dono das palavras e ações não é o próprio presidente? E eu não sou o autor? Ele não está lá me representando? Ele, o político de destaque, a pessoa de destaque na mídia, a celebridade, será que não é ele que é o autor? Será que a mercadoria no capitalismo não é ela que é a autora? Autora? E eu sou o ator? Será que eu não obedeço a eles? Nossa democracia representativa? Quem representa quem? Eu acho que as pessoas que... os bolsominions que representam o Bolsonaro, não é o Bolsonaro que representa os bolsominions. É uma marca, é o dinheiro que é o autor, e ele é representado pelas pessoas. Por isso que o Debord, né, fala que na sociedade de espetáculo os homens são espectadores do espetáculo das mercadorias, né? As mercadorias têm vida própria, as mercadorias são autônomas, e ao homem só resta assisti-las, né? E para ela e para o homem as mercadorias são ilusões. O homem vê uma mercadoria na vitrine, ele não enxerga ela, o que ela realmente é. Ele enxerga na mercadoria um rótulo, enxerga uma marca, ele enxerga alguma máscara que representa o valor daquilo. O homem enxerga representações do valor, representações daquilo que é de fato, porque o valor o homem mesmo produziu, mas o homem não enxerga o valor na mercadoria. O homem enxerga o que representa o valor na mercadoria, que é o valor de troca, que é a marca. O homem está ele vê representações que são a realidade que não se mostra para ele. É um mascaramento da realidade. O homem ele é transformado em ator no espetáculo em que os autores são a mercadoria, sendo que essa foi uma inversão, porque isso só existiu porque o homem produziu as mercadorias, mas ele foi alienado delas. Da mesma forma, um presidente. Nós votamos no presidente, mas ele sai ele não está no nosso controle, né?
ele é alienado da gente à medida que ele imita a mercadoria, ele tem vida própria, à medida em que o meu voto é igual ao voto de todos os outros homens, então é abstrato, não tem qualidades particulares, né? Então esse homem que foi esse presidente que foi votado por vontades que foram abstraídas, né? Esse homem, então, que era para ser o representante, que era para ser o ator, como por ele ganhar autonomia, que o valor de troca, a mercadoria, ele é autônomo, como esse presidente ganha autonomia, ele passa a ser o autor. E eu obedeço a ele, eu faço as vontades dele. Então, por isso que nós não temos representantes numa sociedade de mercado e numa democracia representativa. Nós somos os representantes daqueles que deveriam ser os representantes, deveriam ser os atores, mas por terem ganhado autonomia, ocupam a posição de atores, de autores, nos reduzindo a atores, espectadores. Não sei se ficou claro, né? Porque eu comecei dizendo que o Hobbes coloca que o homem cria, os homens em conjunto criam o seu soberano e o soberano os representa. Aí eu depois passei para nossa democracia representativa, a ideia de que o político nos representa. Mas como o homem não se vê como tendo direitos e tendo passado direitos para um terceiro, o que nós observamos é uma certa autonomia, uma vida própria, um brilho próprio do presidente. Ele não é o soberano, então é como se ele fosse o autor, como se ele fosse o sujeito e eu representasse ele. E por isso que um defensor do político se esmera muito em defendê-lo. É como se fosse advogado dele. E aí depois eu passei para a situação do mercado, em que os trabalhadores individuais eles têm o que eles produzem se torna mercadoria. O que eles produzem tem valor, porque eles produziram, mas no mercado a mercadoria ganha valor de troca, que ganha autonomia, que circula no mercado. Inicialmente o valor de troca vai representar o valor, porque o valor não se expressa sozinho. Esse é Marx, tá? O valor não se expressa sozinho, ele precisa do valor de troca para expressá-lo. O valor de troca, então, expressa o valor, mas também vai ganhar autonomia, porque o valor de troca, ele é o dinheiro, e o dinheiro circula sem precisar mais do valor. É como se o dinheiro, o valor de troca, fosse o sujeito. E o trabalhador, que é o consumidor, que assiste ao espetáculo das mercadorias, ele é um ator, um representante desse sujeito. Por quê? Porque nós passamos a atuar como trabalhadores, só ocupando um papel de trabalhador. Consumidores, só ocupando o papel de consumidor. Mas são funções designadas pelo próprio sujeito no mercado. Por isso que ocorre a inversão. Aquele que deveria ser o sujeito, deveria não, mas na nossa ideia moderna de que o sujeito é o homem, é o eu, né?
não ocorre isso, porque o sujeito passa a ser aquele que deveria ser o ator. Passa a ser o presidente, passa a ser a mercadoria. É por isso que nós temos uma dificuldade de vermos que o presidente, o prefeito, nos representa. Por isso é que nós não os vemos, nos representa, por isso que nós também não nos vemos como tendo direitos. Porque nós entendemos as coisas invertidas. É como se nós os representássemos. Como se nós devêssemos atuar conforme eles dizem. Daí a subserviência. Porque para o Hobbes, o soberano, existem os soberanos, existem os súditos. Aqui para nós, quem é o soberano e quem é o súdito? O soberano ainda é o presidente, o súdito ainda somos nós, mas o soberano não, o que nós percebemos é que o soberano não foi criado por nós. É que o soberano não responde por nós. Para nós, o soberano não responde pelos súditos. Para nós, os súditos respondem pelos soberanos. Então tem uma confusão entre nós respondermos por aquele que deveria responder a nós. É uma confusão entre isso, entre nós sermos atores daqueles que deveriam ser os atores nossos, uma confusão entre isso e o obedecer. Porque então nós respondemos pelo presidente e nós obedecemos a ele. Não é a mesma coisa. Nós obedecemos ao presidente, estaria correto pegando o Hobbes, porque ele está lá por nós. Então obedecer a ele é se obedecer. Mas você responder por o soberano, aí não. Aí inverteu. É ele que tem que responder por você. Então a confusão é entre responder por um soberano e obedecer ao soberano. As pessoas querem responder pelo presidente. E isso acaba ficando maior, né? Você obedecer ao presidente acaba ficando muito maior do que a ideia que fica pequenininha de eu obedeço a ele porque obedecer a ele é me obedecer. Isso fica minguado. Então as pessoas aí obedecem ao presidente sem que se veja que o poder dele veio de nós. Isso ficou muito, muito de lado. Por quê? Porque ele é autônomo.